falarei hoje do texto de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 16. A carta de Paulo a Timóteo trata de conselhos e advertências a um jovem ministro. Timóteo andou pelo menos 15 anos com Paulo. E agora Paulo o deixa na cidade de Éfeso, para ali ele admoestar a igreja, por conta de alguns ensinamentos deturpados dessa doutrina que muitos daqueles que surgiram no meio deles estavam ensinando. A igreja em Éfeso havia sido fundada por Paulo em sua terceira viagem missionária. Paulo passou ali em Éfeso, encontrou 12 homens que se diziam discípulos de João Batista. Atos 19 diz isso. E nesse ínterim, onde Paulo estava entre eles, ele passou 3 anos ali, lhes transmitindo todo o conselho de Deus, todos os desígnios de Deus para eles. Paulo deixou ali uma doutrina firme, sólida, sadia para eles, para que eles não se desviassem, para que porventura, se alguém se levantasse como um mestre e contradizer aquilo que Paulo havia ensinado, para que eles permanecessem firmes. E quando Paulo está em Mileto, ele manda chamar os presbíteros de Éfeso e eles lhes admoesta, dizendo: atendei por vós mesmos por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar discípulos atrás deles. Não demorou muito para que essa profecia de Paulo acontecesse. No capítulo 4, que nós iremos ler hoje, capítulo 4, versículo 16, encontramos algumas advertências que as Escrituras fazem aos ministros. Capítulo 4, versículo 16 de 1 Timóteo, trata sobre algumas advertências a jovens ministros, e é sobre isso que iremos meditar hoje. O texto diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos seus ouvintes. Quando Paulo citou seu amigo Timóteo, seu companheiro de jornada, a cuidar de si mesmo, ele não tinha simplesmente a sua vida física ou a sua vida espiritual. Timóteo tinha que cuidar de si mesmo, ele tinha que cuidar da sua vida espiritual, física, sua vida emocional, sua vida social, sua vida familiar. Timóteo estava incumbido de cuidar de si mesmo. É claro que Timóteo não era um espírito desencarnado, ele precisava realmente cuidar da sua família, precisava cuidar do seu corpo. Mas o texto aqui, ele traz uma ideia de que Paulo ele tem que cuidar de si mesmo, mas na sua área espiritual. O contexto de 1 Timóteo 4, ele deixa claro o que é que Timóteo tem que fazer para cuidar de si mesmo. Cuidando de nós mesmos, cultivando a nossa vida espiritual em oração em particular. O Senhor Jesus nos ensinou isso, dizendo que quando nós orarmos, devemos entrar em nosso quarto, fecharmos a porta e ali orar a nosso Pai que está em secreto. Não somente ele ensinou teoricamente, mas em sua vida prática. O texto de Lucas 5:6 diz que ele se retirava para lugares desertos e ali orava. Ora, pensemos, se Cristo, que era Deus e que é Deus, orava, quem dirá nós, fracos e indignos seguidores seus? Precisamos orar, precisamos cuidar de nós mesmos, precisamos cuidar da nossa alma, velar pela nossa alma. Cuidamos de nós mesmos, examinando e meditando nas Escrituras. Por ter a incumbência de expor e ensinar as Escrituras, nós, aqueles que estamos acostumados a pregar, temos a tendência de, ao ouvirmos um sermão ou descobrirmos algum ponto importante na Escritura, nós pensamos: nossa, isso aqui eu vou aplicar em tal dia para que tais pessoas ouçam. Mas nós nos esquecemos de que somos
tão pecadores quanto os nossos ouvintes, e precisamos ser exortados e admoestados pela palavra de Deus também. Precisamos ser alimentados por Deus, e isso nós fazemos meditando nas Escrituras. Vários pastores já testemunharam que, com o passar do tempo, a tendência de nós nos tornarmos profissionais naquilo que fazemos, a ponto de não nos humilharmos mais diante do trono da graça de Deus, para recebermos graça e misericórdia, para aconselharmos os cristãos, prepararmos os nossos sermões, resolvermos os problemas que nos são apresentados diariamente. Nós pouco procuramos a oração e o conselho de Deus a partir das Escrituras para isso. Cuidado para que nós não sejamos profissionais do púlpito, como alguns dizem. Se negligenciarmos a oração particular e a meditação nas Escrituras, nosso coração esfriará, nossa alma atrofiará, e os nossos sermões serão como pérolas, belos e bem trabalhados, mas sem vida. Pérolas não germinam nem dão frutos. As Escrituras nos advertem a cuidar da doutrina, isso é muito importante. O termo grego aqui usado para doutrina é didascalia, que formalmente usado indica doutrina cristã ortodoxa, transmitida pelos apóstolos fiéis a Cristo, e que é a fonte original desses ensinamentos. Tal vocábulo significa simplesmente ensino, instrução, mas nessa epístola assume um significado mais formal, indicando o sistema cristão ortodoxo, aquilo que eles ouviram de Jesus. Jesus considerava que Moisés era autor do Pentateuco. Jesus considerava que Davi realmente existiu. Jesus considerava que tantos outros que hoje nos é dito que eles não existiram, Jesus considerava tudo isso. Isso é considerado uma fé cristã ortodoxa. Paulo adverte de forma veemente: ordene, ensine, alimente-se da boa doutrina, ao passo que ele manda rejeitar as fábulas profanas no versículo 7. Interessante aqui, fábulas profanas, é literalmente traduzida, essa expressão diria mitos profanos. O adjetivo bêbelo significa profano, vazio, e fábulas aqui é uma tradução do vocábulo grego mitos ou mutos, que significa conta, história, mito, fábula. Veja que já havia liberado naquele tempo. Já haviam pessoas querendo distorcer essa doutrina e querendo infiltrar um gnosticismo para que eles pudessem formular outras doutrinas que não ortodoxas. Se porventura alguém ensinasse outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, ou seja, que não concordasse com o cristianismo ortodoxo conforme o autor sagrado o compreendia, então é porque esse alguém se deixará arrastar pelo orgulho, sem nada saber, mas tão somente atarefado com loucas especulações. Note que essas epístolas de Paulo, tanto 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, são caracterizadas por uma ênfase à sã doutrina. Paulo está advertindo que Timóteo e Tito devem zelar pela sã doutrina. Não deixe que os falsos mestres a deturpem. Zelem pela doutrina como zelam pela sua própria alma. E aqui eu gostaria de ilustrar essa defesa da sã doutrina com uma autora que eu conheci recentemente, chamada Etta Linnemann. Etta Linnemann foi discípula do temeroso, ou melhor, foi discípula daquele que muitos temem, chamado Rudolf Bultmann, um neo-ortodoxo, mais conhecido, melhor qualificado como neoliberal. Ela foi aluna dele, ela estudou com ele na faculdade de Marburgo. No texto que eu coloquei aí para vocês, fala sobre o testemunho dela, basicamente o testemunho dela, não terei tempo para detalhá-lo, mas ela, como aluna de Rudolf Bultmann, sempre levou adiante, sempre acreditou naquilo que ele ensinava. Mitos, ela buscava a verdade dentro desse livro, não considerava que a Escritura fosse a verdade completamente. Então, Etta Linnemann, dando aula ali naquele seminário junto com o Rudolf Bultmann, descobriu que alguns alunos estavam se reunindo para orar, e mais, ela descobriu que os alunos estavam orando por ela,
Em uma certa ocasião, alguém a convidou para que fizesse parte daquela oração muito resistente. Um dia ela foi àquela oração. E naquele dia ela teve um encontro real com Jesus Cristo, meus irmãos. Ela se converteu, ela teve o seu coração compungido. E ela passou a frequentar a igreja realmente como os outros cristãos. E a frequentar a escola bíblica para aprender o que é a Escritura, o que é essa doutrina. E ela se submeteu a isso, e depois que ela compreendeu melhor aquilo que ela havia escrito, e o que é a verdade realmente, ela determinou que daria fim em todos os seus livros que outrora ela tinha escrito com a doutrina neortodoxa, com a doutrina neoliberal. Que Jesus não era Deus, que Jesus não havia ressuscitado, não havia nascido da Virgem e tudo mais. Ela renunciou a tudo isso. E aí escreveu 2 livros, Crítica Histórica da Bíblia e a Crítica Histórica, a Crítica da Bíblia sobre... E tenho muito a aprender com ela. Ela formou um pastor brasileiro, Augusto de Cudemos, alguns de vocês conhecem. Ele aprendeu com ela a defender e essa paixão pela sã doutrina, pela inerrância das Escrituras. Veja que estão tomados por pessoas que já não creem mais nos fundamentos da fé, na inerrância bíblica, no nascimento virginal, na ressurreição de Cristo. Como diz Paulo, se Cristo não ressuscitou, em vão é a nossa fé. Não estamos aqui, por que estamos aqui? Se Cristo não ressuscitou, se Ele não é Deus, por que estamos aqui? A proposta da teologia que tem sido ensinada hoje é ter a mente aberta para as novas descobertas científicas, responder aos questionamentos dos homens modernos, a partir da filosofia, da antropologia, da sociologia, da fenomenologia, da religião, etc, etc, etc. Tais pessoas afirmam que a Bíblia não é uma fonte confiável para chegar ao conhecimento de Deus, muito menos para responder às questões da atualidade. Vocês já ouviram isso? Interessante. Mas ouça o que o apóstolo Paulo nos ensina. Tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Não podemos permanecer apáticos quanto a esses falsos ensinos que estão sendo proliferados em nosso meio. Muitos teólogos e pastores influenciados pelo academicismo cético, de muitas instituições de ensino, supõem que através das suas próprias elucubrações podem descobrir a verdade. O ministério deve aplicar-se à exposição fiel das Escrituras e à defesa do Evangelho que o Senhor nos confiou. Devemos defender, cuidar dessa doutrina como cuidamos de nós mesmos. A Escritura nos adverte, continua nestes deveres. Primeiro, tem cuidado de ti. Segundo, tem cuidado dessa doutrina. Terceiro, cuida de permanecer nestes deveres. Continua, esse termo continua. Essa palavra quer dizer permanecer, continuar, perseverar, persistir. Também devemos observar aqui o presente do indicativo no original grego. E deve haver um cuidado contínuo, acompanhado de permanente perseverança na vida piedosa. Continua nestes deveres, permaneça nesses deveres. Não se afaste desses deveres. Um avião não pode continuar a sua rota se ele perde uma das suas asas, não é verdade? Instantaneamente ele cairá. Cuidado de si mesmo e cuidado da doutrina são as 2 asas do avião. Uma ave, por maior e mais robusta que ela seja, ela não consegue voar se as suas 2 asas não estiverem sadias. Futuros ministros do Evangelho, se nós não cuidarmos de nós mesmos e nós não cuidarmos da sã doutrina, nosso ministério será um completo fracasso. É isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo, Timóteo, se você fracassar em um destes deveres, no cuidado de si mesmo e da doutrina, você corre grande risco de comprometer o desempenho da sua própria salvação e a salvação dos seus ouvintes. Devemos perseverar firme nesses deveres, lutando contra o pecado, o desânimo, a negligência, a preguiça, a apatia, bem como devemos também continuar lutando contra esses espíritos enganadores e doutrinas de demônios.
Caros irmãos, ainda há esperança para a igreja em nosso tempo, fundamentada na sã doutrina, na Escritura, na inerrância bíblica, no Cristo da fé. O ministro cristão deve estar disposto a renunciar a qualquer hábito que venha a sacrificar a sua vida devocional e levá-lo ao descuido da sua própria alma. A doutrina de um ministro do Senhor deve estar em conformidade com a Escritura, deve ser clara, evangélica e prática, deve ser bem expressa, explicada, defendida e aplicada. O sucesso ministerial só pode ser comemorado quando nós concluirmos a tarefa que nos foi dada. Como disse o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Não comemore a vitória do seu ministério antes de ter concluído, aquilo que o Senhor lhe mandou fazer. Que o Senhor vos abençoe, em nome de Jesus.